Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, vamos ter mais uma live. Essa semana a live foi. Normalmente a gente faz a live na terça, ou na quinta, ou na quarta, mas essa semana a gente resolveu fazer na sexta. E cumprimentando todo mundo que está presente, que está chegando aqui na live. Hoje o nosso assunto vai ser um assunto muito legal. A gente vai falar sobre perfil comportamental. A Wanderleia, né, que é farmacêutica e agora acabou de lançar uma linha de floral maravilhosa que se chama Personalitem, baseada no perfil comportamental. Vai estar hoje conversando com a gente, explicando um pouco sobre cada perfil, como é que funciona, da onde surgiu essa ideia de montar essa linha linda de florais que foi a Personalitem, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um assunto que é muito legal, assim, não é um assunto que eu tenha muito conhecimento, essa parte de perfil comportamental, mas a Wanderleia hoje vai estar aqui explicando um pouco pra gente, para quem não conhece também. Então vamos só aguardar ela chegar, ela já deve estar chegando. É bem interessante porque esse link, né, essa coisa de estar trabalhando o perfil comportamental com os florais, né, na verdade os florais são uma ferramenta maravilhosa que pode ser trabalhado em tudo quanto junto com tudo quanto é área, né, então a gente vê hoje o uso dos florais dentro da psicologia, por mais que assim, o conselho de psicologia não permita, mas a gente vê que é uma ferramenta que pode ajudar bastante, né. Ó, a Wanderleia já chegou. Só tem que fazer o convite para entrar na live. Vamos só. Oh, Boa agora noite, deu. Wanderleia. Agora Boa deu. noite. Sexta-feira a gente está concorrendo com tanta coisa nessa internet, né? Imagina se É vai ser verdade. fácil. É verdade. Boa noite, Cris. Quanto tempo? Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Primeiro, então, quero te agradecer por ter aceitado o convite. É um assunto muito interessante, né? Que quem já trabalha assim na área já sabe bastante sobre o assunto, mas quem nunca ouviu falar sobre perfil comportamental tem bastante dúvidas, né? Então, assim, eu gostaria que tu te apresentasse primeiro, né? Antes da gente começar a nossa conversa. E a palavra está aberta para ti, para falar um pouco da tua. Não sei se tu queres falar da linha agora ou depois, ou queres primeiro falar um pouquinho sobre cada perfil comportamental, como surgiu a ideia. Fica livre para começar a live, né, no assunto que tu desejares. Tá. Então tá, né? O meu nome é Wanderleia, né? Tô aqui na Grande Florianópolis, aqui um pouquinho perto da Cris, um pouquinho longe, um pouquinho perto, né, Cris? Uhum. Que aqui a gente, quando tem que andar 20 quilômetros de carro, acha tudo longe, né? Mas a gente tá bem pertinho aí. Eu sou farmacêutica também, né? Conheci a Cris aí nessa jornada aí nas aulas de medicina chinesa, né? Quando a gente estava lá fazendo a pós em acupuntura lá na escola, e aí a gente começou a conversar sobre temas relacionados, temas afins, né? E a gente começou aí a se encontrar, digamos assim, nesse mundo aí que talvez nem todos os farmacêuticos adentrem, né? Que é das práticas integrativas, as terapias holísticas. E nem sei quanto tempo faz isso, mas parece que já faz muitos anos, né, Cris? Que já passou isso tudo, né? E a Cris, né, ela me apresentou, na verdade, a empresa Gotas do Infinito, né? Eu já tinha outras formações em florais e até nem atuava, né, de uma forma tão intensa com eles, mas aí comecei a pedir orientações para Cris. Cris, e o que tu acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Daí ela Wanderleia, não sei, ó, eu tenho um bom resultado com Gotas do Infinito. Ela nem trabalhava ainda no Gotas do Infinito, né? Mas ela já levantava a bandeira, né? E daí foi indo, né? Assim, comecei também a pesquisar, experimentar, né? Os florais, comecei a estudar um pouco mais. E, na verdade, assim, a minha dedicação maior, né, em relação à terapia floral, ela começou mesmo no ano passado, né? Onde eu fiz todas as formações do Gotas do Infinito, comecei a usar, recomendar, né?
E quem usa, né, Floral do Gotas do Infinito sabe que no final a gente vira fã, né? E a gente acaba compartilhando realmente tudo, né? Os resultados, os ganhos, né? Porque é uma empresa que de verdade acolhe o terapeuta floral, né? Não é só uma simples venda de uma essência, né? Enfim, a dona Terezinha, né, que é o coração da empresa, ela realmente ela se importa, né, com o que você tem de resultado, com o que você precisa, né? Ela acaba entendendo, né, de verdade isso tudo. E daí, enfim, assim, a gente começou um relacionamento, né? Conhecendo outros terapeutas, enfim. E aí teve um dia que a Cris me mandou uma mensagem, né, Cris? Não sei se você vai lembrar disso, né? Eu acho que eu tinha que ir lá. Foi quando eu te emprestei, acho que um livro, né? Foi isso, né? Foi, eu acho que Que eu sim. fui lá levar o livro para você, se eu não me engano. E daí, coincidências, né, do destino, não? A dona Terezinha tinha sido solicitada para fazer uma palestra sobre temperamentos, perfil comportamental, enfim. Aí a Cris falou assim, dona Terezinha, por que a senhora não fala com a Vanderleia, né? Enfim, vamos juntar aí os saberes. Aí a gente começou, na verdade, naquela época, a discutir a parte do perfil comportamental, alinhando, né, fórmulas, a chakra terapia, e a partir disso eu comecei a fazer alguns estudos relacionados às essências que potencializavam, né, o perfil dentro de uma prática que eu já tinha, que desde 2000 eu saí, na verdade, do segmento de farmácia, que eu trabalhei em drogaria, né, durante 20 e tantos anos, drogaria e outras empresas, assim, do segmento da farmácia, mais de 20 anos, né? E final de 2015 eu saí da farmácia, comecei a trabalhar com coaching. Uma das especializações que eu fiz dentro do coaching foi o perfil comportamental, né? Então, eu Que é tenho uma 3 ferramenta, formações. né, que vocês acabam utilizando Sim, bastante, né? dentro daí disso eu acabei fazendo 3 especializações, né, para me aprofundar um pouco mais, né? 2 Profiler, o DISC, né, que são mais Uhum. próximas, e uma metodologia que é a metodologia do SOR, que é uma metodologia americana que ela, na verdade, é de uma empresa que é da Universidade da Flórida, né? Uhum. Então, uma vez por ano eles vêm ao Brasil para dar esse tipo de treinamento, e foi ali onde eu comecei, na verdade, a me encantar com as questões do perfil comportamental, Uhum. né? E depois disso, seguiu a vida, né? A gente acaba estudando, não tem, né? Daí como você não se aprofundar nisso, né? Depois de perfil comportamental veio toda essa parte relacionada à psicologia positiva, autossabotagem, as questões de Uhum. resiliência e por aí vai, né? Porque tá tudo relacionado ao perfil, né? Sim. Entre outras coisas, né? Que daí já entra a parte mais emocional. Eu acabei depois fazendo uma formação também que ela era vinculada a relacionamentos, onde a gente aplicava o perfil comportamental também. Uhum. E daí quando a dona Terezinha falou, né, dessa demanda, na verdade, quando eu comecei a juntar as peças, né? Eu sempre digo assim, né, que a dona Terezinha ela é muito sábia, né, no que ela Uhum. passa pra gente, no que ela fala. É uma pessoa que, com as histórias que ela nos conta, né, ela nos ensina muita coisa. É. É E um muita dia, experiência e muita sensibilidade, né? muita, demais, né? E eu nunca esqueço, assim, né, que um dia numa palestra ela falou que, no treinamento, né, ela falou que o marido dela dizia que ela fazia muito curso, né? E Aham. que o A que ela mulher ia do curso. fazer, a mulher dos cursos. Aí, nesse dia, o meu marido estava junto lá no treinamento. Daí eu olhei, assim, sabe, aquela olhadinha, dizendo assim, você fala a mesma coisa, né? Me identifiquei. Na hora. Aham. Aí, daí eu fiquei pensando assim, né? Bom, se isso serviu um dia para dona Terezinha, um dia vai servir para mim também. E um tempo Uhum. depois, daí ele ainda falou assim, né, para mim. Dele, Vanderleia, se eu pegar todas as apostilas e diplomas e não sei o quê, enche o porta-mala do meu carro. Aí eu falei para ele assim, não, enche o teu carro todo. Não vai encher só o Aham. porta-mala, enche o carro todo. Mas pode ter certeza que um dia eu vou juntar muitas
muitos dos pontos e a gente vai chegar em algo que vai ter sido muito importante. Tudo isso que eu estudei, né? Tudo isso que de verdade passou, né, pela minha vida. E quando a dona Terezinha falou, né, assim, mas por que tu não faz uma linha, então, para juntar perfil comportamental e a terapia floral, porque são coisas que tu gosta? Daí eu olhei, pensei assim, nossa, mas será que eu tenho competência para isso, né? De juntar, sabe? Porque você, né, é uma coisa que é fato, assim, né? A gente acaba fazendo muitos treinamentos, muitos cursos, mas você juntar os pontos, assim, né? O que este conhecimento pode agregar com aquele, que pode agregar no outro, é uma coisa que realmente não é tão simples assim, que ele até... quem olha hoje em dia, assim, né, as fórmulas como a linha Kids, que vocês lançaram agora, a materna, legal, uma fórmula, mas até essa fórmula existir, existiu muito estudo, existiu muito empenho, dedicação, pessoas que usaram, que comprovaram realmente, né, o que era. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu tenho, né? Será que eu consigo? Deve ver aquele será, né? Sabotadores, né? Total, né? Porque imagina, né? Eu estava falando com a dona Terezinha, que era a dona Terezinha, né? Ela me falar que eu poderia fazer isso no primeiro momento, o que você pensa, né? Aí foi indo, foi amadurecendo a ideia, a gente teve, né, várias vezes que eu fui lá no Gotas, onde eu levei, né? A gente começou a estudar algumas essências, né? As essências, várias essências hoje que compõem um pouco das fórmulas da linha Personalité, elas ainda não foram lançadas, né? Então eu precisei de todos os estudos, né? O seu, da dona Terezinha. Enfim, fomos chegando, né, aos denominadores. E hoje, a princípio, né, a gente achou assim que a linha ela seria de 4 itens, porque são 4 os perfis comportamentais que a gente trabalha. E no final, né, a gente começou a perceber que faltava mais alguma coisa, né? Que era trabalhar justamente essa questão dos sabotadores, né? E era realmente o tema que a gente muito conversava também naquela época, né, Cris? O que a gente vai fazer? Foi por isso que eu te pedi o livro emprestado até, né? Na época. Sim. Lembrando agora, foi por conta disso, né? E acho que foi o primeiro floral da linha Personalité que eu usei, foi esse daí, que depois virou inteligência emocional, né? Mas que no começo foi pensando nesses sabotadores que sempre vêm incomodar a gente. Sim, a gente tem que aprender, né? A reconhecer, acolher, lidar com eles, né? E hoje eu digo assim, que foi muito feliz, eu acho que a ideia que a gente teve, né, de fazer realmente todos esses 5 itens, porque quando a gente começa a falar sobre perfil comportamental, a gente fala, né, sobre padrões de comportamento. Não é uma coisa que é rígida, inflexível, né, que você é assim, você vai lá colocar um rótulo, né, eu sou isso, sou aquilo, porque a gente passa uma vida inteira com uma formatação, né, de crenças, de valores, de pensamentos, né, enfim, que faz com que a gente se sabote, com que a gente não entre em ação, com que a gente adie os nossos planos, com que às vezes a gente acredite em algo que até nem é o nosso pensamento, né? Então, acho que a junção, né, de fazer os 5 itens foi de uma grande sabedoria, né? E foi em uma das nossas reuniões que a gente acabou, né, tendo esta ideia, né, de fazer 5 fórmulas, né? Eu lembro que eu dizia assim, mas eu não gosto de 4, eu não gosto do 4, assim, é um número que não me chama atenção. Mas o 5 eu já gosto, mas aí o que a gente ia colocar no 5, né? Nem sabia no que era. E no final eu fui rascunhando lá, né, as essências que a gente falava, que trabalhavam sabotadores, e acabou surgindo a fórmula de inteligência emocional. Né? Hoje, né, depois que a gente começou a trabalhar, enfim, nessa questão das fórmulas para a linha Personalité, eu fui contabilizar o número de análises de perfil e, enfim, né, o número de pessoas que eu já havia atendido em relação a esse tema. Então, eu já contabilizei mais de 600 pessoas atendidas com análise de perfil comportamental.
né? Então, assim, apesar de ser uma linha nova que está nascendo agora, existiu muito estudo já por trás dela, né? Já existiu muita comprovação de resultados daquilo que precisava ser feito, fora todas as pessoas que se disponibilizaram para usar também antes de ser lançado, né? Uma coisa que o Gotas do Infinito tem, né? Que eu acho que torna, né, a linha mais premium, é isso, né? De fazer com que a gente faça esses testes de verdade antes da gente fazer um lançamento que seja oficial, né? Então, existiram pessoas que tinham passado, né, por uma análise de perfil, outras que não tinham passado, que daí tomaram floral. E nisso tudo a gente acabou descobrindo que realmente, assim, foi uma coisa que de verdade nasceu para dar certo, né? E quando eu falo da linha Personalité, eu falo assim com muito carinho e com muito amor, porque é uma coisa que foi feita para que as pessoas entendessem que nós somos pessoas que nasceram para dar certo, né? Que quando a gente nasceu porque a gente tinha um propósito, a gente tem uma missão para cumprir. Lógico que no decorrer da nossa vida, às vezes acontecem diversas coisas que você deixa de cumprir tua missão, que você deixa de cumprir os teus sonhos, que você deixa de fazer aquilo que de verdade, né, você veio para fazer nesta vida. Mas também, né, por outro lado, nunca é tarde, né? Sempre há tempo de resgatar, de voltar, né? E são vários os relatos, assim, ó, das pessoas que começaram a se olhar, a se cuidar, né? Ter essa percepção, assim, da sua questão da identidade. Quando a gente está trabalhando os florais, a gente está trabalhando com os florais com a linha Personalité, a gente está trabalhando a questão da identidade, né? O saber quem eu sou e aonde eu quero chegar, como eu me vejo, né? Como eu me posiciono, né? Na vida, no trabalho, nos relacionamentos, né? Isso tudo é muito importante. É uma coisa que eu acho bem, bem legal nessa questão dos perfis, né? É porque ele também a terapia floral, ela já é uma terapia que é uma ferramenta assim de autoconhecimento, né? Eu considero ela assim, porque desde quando tu começa a tomar um floral, tu vai fazendo, é como se tu estivesse fazendo um mergulho, né? Olhando para dentro, um mergulho nas profundezas, né? Da nossa história, do que a gente já fez, enfim. E o perfil comportamental, assim, eu vejo ele muito como uma ferramenta de autoconhecimento também, somente ele, né? Assim, se a gente fosse falar só dele. Aí eu fico pensando, né? A questão do perfil comportamental aliado ao floral, não tem como não dar certo, né? Porque uma coisa vai potencializando a outra, né? Então, eu acho que essa linha nova, né, da Personalité, ela veio mesmo, eu acho, para fazer com que a gente se conhecesse e se conheça, né, cada vez mais e fique atenta aos detalhes que a gente às vezes não percebe, né? E isso era uma lacuna muito grande que eu via na análise de perfil comportamental sozinha dentro do coaching. Porque às vezes a gente mexia em algumas feridas, né, que por si só o coaching, um acompanhamento, enfim, ela não cicatrizava. Né? É muito pelo contrário, às vezes ela aumentava. E na verdade, esses estudos, né, quando eu comecei a fazer as formações de coaching, análise de perfil, enfim, foi porque justamente quando eu fiz um teste de perfil comportamental, a pessoa que deu a minha devolutiva, ela focou só naquilo que era tudo, né, do que eram os meus pontos fracos, né? E aquilo que não estava potencializando, na verdade, o meu resultado. Ela não falou aquilo que eu tinha de bom para fortalecer, para fazer brilhar aquilo que eu precisava trabalhar. Né? Não existe ponto que seja ruim, ponto fraco. Existem várias oportunidades para você se conhecer e se você olhar. E você se olhar. Mas isso é uma tendência da sociedade, né, Vanderlei? Porque essa questão de sempre expor e botar assim em evidência o ponto fraco, né? A gente vem de uma sociedade que eu acho que incentiva a gente a só olhar o negativo, não a botar o que a gente faz de melhor. Às vezes, quantos talentos são desperdiçados por conta disso, né? Muitos, né? Porque daí você começa a se olhar como sendo um monstro e não como alguém que veio nessa vida para brilhar. Porque não existe um perfil que é melhor e outro que é pior. Existem várias oportunidades dentro de cada um, mas isso tem que estar alinhado com a tua meta de vida, com o teu objetivo, né? E que quando você trabalha isso de uma forma
né, bem trabalhada, onde a pessoa entenda que realmente ela tem muita coisa boa para mostrar, ela deslancha, potencializa de verdade, sabe? Então, é aquela história assim, né? Você vai num médico e o médico te dá um decreto de uma doença, né? Tem duas oportunidades. Ou você se rotula, diz eu sou assim, vou morrer assim, vou ter essa dor e ponto final, essa vai ser a minha dor. Ou você começa a acolher a dor, ou você começa a entender a dor, né? E trabalhar para entender qual é a oportunidade que tem de crescimento. Então, quando eu comecei a fazer, na verdade, contato com as pessoas que eu já tinha atendido, né, no coaching, nas análises de perfil, e comecei a falar para elas da questão da terapia floral, foi muito interessante porque várias quiseram experimentar, né? Porque elas ainda falaram assim, nossa, quando você me deu a devolutiva, realmente você me falou que existiam vários pontos fortes e que eu precisava focar no ponto forte. Porque eu tenho por premissa que a vida inteira, né, existem várias pessoas que, se elas puderem pisar em cima de você, não importa qual é a oportunidade que elas tiverem, elas vão pisar. Mas eu não preciso ser essa pessoa. Eu posso olhar para aquela pessoa, né, e realmente entender que aquilo que ela está fazendo não é o modo correto, mas eu não preciso usar o ato, a ação dela para dizer assim, você é assim mesmo, você vai ser sempre assim. Não, você está assim. Né? Isso, Qual é a condição, né, que existiu para que você ficasse assim? Né? Mas o estar não significa que você vai ficar. Assim como um diagnóstico de uma doença não significa que você vai ser doente a vida inteira. Agora, do jeito que você encara os fatos é que as coisas podem mudar. E daí, quando eles começaram a tomar o floral, que era alinhado com o perfil comportamental deles ou com aquilo que eles precisavam desenvolver, foram vários relatos, vários, assim, né, do quanto melhorou, né? E assim, todos os dias eu recebo feedback, né? Melhorei nisso, melhorei naquilo, né? Consegui fazer, tô dormindo melhor, tô conseguindo fazer as coisas, porque quando a gente começa a ter clareza, né? As coisas, elas fluem de uma forma diferente. Né? Quando você começa a entender o que está acontecendo no teu momento de vida, né? E pensando assim, não, mas tem um problema, ok, o meu perfil, ele me ajuda nesse ponto, então eu vou potencializar isso e seguir adiante. Né? Então é fazer as pessoas enxergarem isso e vida que segue, né? Vigiar e orar. Até porque cada pessoa, ela tem uma característica, se todos fossem iguais, né? Porque eu vejo muito uma tendência, assim, a gente ter que ser de um jeito, né? Eu acho que tem muita cobrança, né? Tem que ser desse padrão. Só que, tipo, o que acontece? As pessoas são diferentes. E uma pessoa, ela serve melhor, não é que ela serve, né? Mas é tipo, eu vou trabalhar melhor com comunicação porque tem a ver com o meu perfil nesse momento. Talvez num outro momento fosse outra situação, né? E às vezes essa questão de não explorar o que a gente tem de melhor dentro do perfil que a gente tem, pode deixar a gente frustrado para o resto da vida, né? E com a autoestima lá embaixo, porque a gente vai dar sempre ouvido aos sabotadores, né? Porque eu acho que eu vejo isso assim como um grande problema, e esses sabotadores, até eu queria que tu falasse um pouquinho depois disso, da onde vem isso, né? Tipo, porque eu vejo muito assim, a estrutura, tem a sociedade, né, que tem alguns padrões, algumas crenças, mas tem muito da estrutura que a gente vem também, né, da estrutura da família, das coisas que a gente passou, né. Se puder falar um pouquinho pra gente sobre os sabotadores e falar um pouquinho sobre, assim, eu sei que é um assunto bem para várias lives, né, e várias horas pra gente conversar, mas para quem tá assistindo a gente e não conhece muito sobre os perfis comportamentais, se tu puder também dar uma pinceladinha, assim, falar um pouco sobre cada perfil, pro pessoal ficar conhecendo, né? O perfil comportamental, ele é assim, ó, o meu teste e o seu teste, ele pode dar os dois perfis predominantes igual, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto igual, enfim. Pode dar um resultado parecido? Pode, mas nunca vai ser igual, porque as tuas experiências de vida, as tuas necessidades de desenvolvimento, os teus sonhos, os teus valores de vida, eles vão ser diferentes do meu.
né? Então, Uhum. a partir do momento que eu entendo o meu perfil e eu ajusto ele para as minhas necessidades, eu consigo me desenvolver de uma forma diferenciada, né? Uhum. A linha, ela tem 4 perfis, né? Falando um pouquinho assim sobre cada um, existe o perfil que a gente chama, né, da fórmula floral do executor, que é uma Uhum. fórmula que ela é voltada para aquela pessoa que é muito focada em resultados, em Uhum. fazer, né? Tá sempre atarefada, cheia de compromisso. É uma pessoa que realmente ela é muito focada, pessoas que são perfeccionistas, Uhum. muitas vezes aí workaholics, né, que são chamadas Uhum. aí até mesmo de pessoas que colocam o trabalho na frente de tudo, né, ou acima de tudo. Quando a gente pensou numa fórmula floral para esse tipo de perfil, a gente começou a entender assim que é um perfil que tem muitos benefícios, sim. Porque ele Uhum. entrega resultado, então é uma pessoa muito importante, né? É muito orientado para tarefa, para objetividade, são ousados, né? São Uhum. empreendedores natos também. Mas, por outro lado, às vezes eles sofrem porque essa questão de foco no resultado faz com que ele se afaste de pessoas, né? Então, Uhum. quando a gente começou a pensar nessa questão da fórmula floral para esse tipo de perfil, a gente começou a entender assim que a gente poderia levar um pouco mais de empatia, positividade, Uhum. delegar, né, algumas situações. Também, assim, a questão de ter uma postura, às vezes, mais leve, mais suave na fala, porque às vezes eles são Uhum. meio agressivos, né? Porque como Uhum. o objetivo deles é resultado, às vezes eles não se importam com qual tipo de palavra eles estão definindo, né? O que, que Uhum. precisa ser feito, né? Então é uma fórmula floral que ajuda a trazer flexibilidade, empatia, ajuda a delegar, ajuda ele a enxergar o ponto positivo das pessoas, que às vezes ele não consegue perceber isso, né? E olhar para as pessoas de um Uhum. modo em geral. Porque se eu preciso resultado, né? Eu preciso de pessoas também. Eu não posso ter Uhum. resultado sozinha sem, né, pensar que existem pessoas. Não existe só o resultado lá no final, existe todo um processo, né? E às vezes o executor ele acaba não olhando muito para esse tipo de para isso, né? Para o contexto. Uhum. Também um outro perfil que a gente trabalhou nessas fórmulas foi a fórmula floral do perfil conforme. O perfil conforme é aquele tipo de pessoa que gosta de saber tudo nos mínimos detalhes, né? Tudo bem Uhum. explicadinho, gosta de um passo a passo, né? São pessoas que também são voltadas para resultado, precisão, qualidade, né? Tem tendência realmente ali a ser perfeccionista. São Uhum. algumas pessoas que muitas vezes eles são mais enraizados assim em alguns padrões de comportamento, né? São mais rígidos, são rígidos até às vezes consigo mesmo, né? Não só com os outros, porque eles gostam, né, de um padrão alto até de qualidade. Só que são Sim. pessoas que às vezes eles sofrem porque eles têm muita teoria, né? Uhum. Querem sempre um novo conhecimento, mas às vezes não conseguem arrojar, colocar em prática. Muitas vezes não valorizam os seus dons e os seus talentos, né? Uhum. Então a fórmula floral que a gente trabalha, esse tipo de perfil, né, que é o perfil que a gente chama de conforme, ela é uma fórmula que faz com que ele entenda que ele tem sim dons e talentos, que esses dons podem Uhum. ser únicos e que eles fazem parte de todo um contexto muito importante para o outro também, né? Então a gente faz com que ele perceba que o compartilhar é bom, não só Uhum. adquirir conhecimento, mas também colocar em prática, né? Fazer com que ele execute as coisas, né, de uma forma onde ele perceba que ele pode levar resultado para outras pessoas, é, faz ele acreditar que ele é merecedor de sucesso, porque muitas vezes a pessoa que Uhum. estuda demais, ela não se acha boa para fazer algo, para praticar. Né? Então, o que ela Uhum. faz? Vamos estudar mais um pouquinho, né? Porque sempre o Uhum. próximo curso que vai nos salvar, né? Sempre a próxima Uhum. pós, é sempre no próximo emprego que eu vou ser feliz, né? Porque eu acabo me Uhum. cobrando demais. Então, essa fórmula, a fórmula para o conforme, ela faz isso, né? Faz a gente acreditar nos nossos dons, nos nossos talentos, e que várias pessoas podem sim se beneficiar com eles. Eu não preciso Uhum. levar isso comigo, né? Eu posso dividir, compartilhar um pouco mais. E também eu mereço, né? Trabalhar o Uhum. reconhecimento, trabalhar a recompensa, né?
que às vezes ele não faz também, não divide, porque ele não acha que vai ser recompensado de forma justa, né, com isso. A outra fórmula também que nós trabalhamos nessa linha da Personalitem é a fórmula do visionário. O visionário é uma pessoa que ela gosta de ter uma visão muito ampla de todas as situações. É uma pessoa que gosta de observar detalhes, depois que ela observa o detalhe, ela entra em ação, né? Daí ela começa a fazer de verdade aquilo que precisa ser feito, mas primeiro ela tem que ter uma visão geral de tudo, porque na verdade elas gostam de ter segurança para começar a fazer alguma coisa. Os executores até dizem, né, que os visionários são mais lentos, né, porque os executores são muito, muito rápidos, mas na verdade não é que ele seja lento, ele precisa entender o tempo certo de fazer as coisas. Porque como ele tem uma visão muito ampla, né, do contexto e do geral, então ele tem que entender por onde que ele começa, né. É uma pessoa que geralmente ela é muito positiva, muito agradável também, né? Ela gosta muito de conviver com pessoas. E assim, a gente vê várias pessoas, assim, até como líderes, por exemplo, né? Grandes líderes que são com perfil visionário, que hoje têm um sucesso incrível dentro das empresas, porque elas aprenderam que existe sim aquela visão além do alcance, mas que também precisa de execução, de um passo a passo, de delegar, né? Então, quando a gente pensou nessa fórmula floral para ajudar esse perfil, a gente, né, trouxe, na verdade, as essências que vão ajudar ele, né, a executar suas tarefas, não só ficar pensando lá no futuro, mas também executar no presente, né, trazer ali para o momento presente. Delegar algumas atividades, né? Sair só desse plano mental, colocar realmente ali o pé no chão, né? Porque às vezes eles ficam muito lá no mental e não executam, não fazem, não entram em ação. Daí vem outra pessoa lá e o que ela faz? Executa, né? Daí ela tem sucesso e o visionário fica lá, poxa, essa ideia era minha, né? E por que eu não entrei em ação, né? Então a fórmula floral, na verdade, ela ajuda a entrar em ação, né? Faz com que a pessoa tenha abertura para processos de mudança, ajuda a ser mais prático, mais objetivo, executar a tarefa, começar e terminar, né? E não só deixar ali pela metade, né? Se você tem como delegar, ok, se não tem, né? Então termina, começa, mas termina, né? E daí também tem a fórmula do comunicador, né? Que essa fórmula eu adoro ela, né? Não é o meu perfil maior, mas eu acho que foi uma das mais desafiadoras para mim, porque é o meu menor percentual de perfil quando a gente faz o teste, né? Que é o comunicador. Qual O que é meu o perfil maior? maior é o executor, né? O executor? E o comunicador é aquela pessoa que ela tem muito foco nas pessoas, foco no relacionamento, é aquela pessoa que sofreu um monte agora na pandemia, porque não pode abraçar, beijar, tá junto com todo mundo, né? Adora trabalhos em grupo, gosta muito, né, de se relacionar com as pessoas, são comunicativas, carismáticas, simpáticas, né, extrovertidas, né? É aquele tipo de pessoa que a gente realmente gosta, né, de conviver, né, de estar junto com ela, de ter toda essa interação social. E eu sempre brinco assim, né, que a forma do comunicador foi um desafio para mim, porque o comunicador é uma coisa que eu precisava desenvolver e trabalhar, né? Eu sempre tive muita vergonha de gravar vídeo, eu não gostava da minha voz. Imagina como que eu ia dar aula, trabalhar, hoje estar aqui numa live, sabe? Sem desenvolver o comunicador, não existia como, né? Então, a fórmula do comunicador, assim, para mim, hoje em dia, a do executor, lógico, né? Me faz fazer o que eu devo fazer. Mas a fórmula do comunicador, que sempre foi o meu perfil menor, hoje em dia eu uso ela pelo menos uma vez na semana, que é o dia que eu vou lá para o programa da TV, das entrevistas, né? Porque é um desafio grande, né? Eu olhar para uma pessoa, entender qual é a mensagem que ela quer passar, né? Ajudar ela, muitas vezes, a transmitir isso, porque, né, quantos chegam lá envergonhados e não conseguem, né, falar, dar uma entrevista, né? Então, essa fórmula, eu acho ela maravilhosa porque faz com que a gente desenvolva realmente o falar com empatia,
né? De entender o outro, de se colocar no lugar do outro, né? A gente consegue, na verdade, entender o que é prioridade, não só olhar lá na frente, né? Porque quando eu seleciono lá um entrevistado lá para o programa, eu já começo a pensar assim, mas ele poderia falar sobre isso, o negócio dele, porque realmente é muito legal, vai dar muito certo se ele fizer isso. Mas, de verdade, o que ele quer falar, né? Sim. Então, não é o que eu quero, é o que o outro quer. Então, para mim, trabalhar essa questão da empatia foi muito importante, né? Trabalhar dentro dessa fórmula floral. E pensando assim na fórmula em si, né? Esse perfil é um perfil que muitas vezes ele não consegue ter objetividade na fala. Apesar dele ser comunicador, às vezes ele rodeia muito para passar a mensagem dele. Né? Então a fórmula floral, o que ela faz? Faz ele ser objetivo, mas equilibrando razão e emoção, estabelecer prioridades, né? Ajustar as decisões ali que ele precisa, né? Que ele precisa passar, né? Enfim, né? E traz assim um total equilíbrio entre o racional e entre o emocional. Então várias pessoas assim, né? E várias mesmo assim, né? Foi até uma dentro de todos os 4 perfis, eu acho que é um dos que mais saiu, do que mais vendeu, né? Fora as pessoas que compraram o kit. Porque realmente ele trabalha muito isso, sabe? Do equilíbrio da razão e da emoção e você expressar aquilo que você precisa, né? Expressar de verdade, né? Até tem um comentário aqui da Cris, que ela está falando aqui, deve ser bom esse do comunicador, né? Para quando participar de entrevista de emprego. Então, assim, ó, eu tenho algumas amigas que elas fazem lives diárias, né? Elas estão tomando a fórmula floral do perfil comunicador um pouco antes da live, para ela conseguir ter essa questão de falar aquilo que precisa falar com objetividade, né? E passar a mensagem que precisa. Numa entrevista de emprego, lógico que é importante a fala, mas também é importante o equilíbrio emocional, né? Sim. Então, talvez não seja só a questão da fórmula do comunicador, mas também associar ela à questão da inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional, ela faz com que a gente... Falando, né, um pouquinho já dessa fórmula, ela faz com que a gente entenda, né, qual é o sentido, qual é o caminho que a gente deve tomar na vida. Né? Porque a gente sempre tem 2 caminhos, a gente tem sempre 2 escolhas. Ou a gente lidera, ou a gente é liderado. Né? Sim. Então é muito importante da gente ter, né, esse equilíbrio. E ela também veio para trabalhar algumas questões da nossa personalidade que muitas vezes a gente não mostra, né, que a gente não consegue expressar. Então ela ajuda bastante assim nesse sentido. Eu sempre digo assim, né, que na nossa vida a gente tem 2 caminhos, ou você lidera ou você é liderado. Mas não necessariamente liderado pelo outro, mas sim liderado pelos teus sabotadores, pelas historinhas que você conta, né? Por todo aquele teu lado emocional que às vezes você não entende, porque você não tem clareza, né? E daí, como tu não tem clareza, o que acontece contigo? Perde foco, perde a direção, se torna uma pessoa negativa, né? Começa a enxergar um monte de coisa que... ela usa como justificativa para não fazer o que deve ser feito, né? Porque a gente se conta um monte de historinha, né? A gente se culpa muitas vezes por fazer coisas, ou por não fazer coisas também, né? Até hoje eu estava ouvindo uma frase ali, né? Que a gente não deve mostrar as nossas feridas para quem não tem um remédio para curar a nossa dor. Mas a nossa dor, o nosso remédio, muitas vezes está em a gente encarar essa dificuldade, né? E não ficar só pensando no que os outros pensam sobre a gente. Né? Encarar Porque de isso é um verdade grande os nossos sabotador, medos. né? Essa questão de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Uma coisa o que eu sempre digo assim é que a gente, claro, isso vem lá de trás, né? Mas eu acho que essa é uma fórmula, né? Essa questão dos sabotadores vem lá de trás, são várias questões, né, que estão envolvidas, mas essa fórmula eu acho que é uma fórmula que nem o limpeza energética, eu acho que todo mundo devia tomar, né? Porque quem nunca
né, deixou de realizar alguma coisa por ou ficar focado em crenças, né, que a gente traz de família, de histórias que a gente viveu, enfim, ou pela opinião dos outros, né? E agora eu vejo assim essa fase que todo mundo, que a gente está passando ainda, né, que não acabou, essa questão É, da pandemia, ela trouxe muito, acho que pelo fato de a gente ter se voltado muito para o nosso interior, assim, para dentro, por ter ficado mais tempo em casa, apesar de às vezes tem gente que até está trabalhando mais, mas a gente está conseguindo fazer uma revisão. Acho que a pandemia trouxe essa questão de revisar as coisas que estão acontecendo. Será que está bom do jeito que está? Eu acho que essa é é. uma fórmula que vem para ajudar muito essa questão, porque todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas, mesmo eu acho que quem já está alinhado com seu propósito, enfim, volta e meia tem essa ação dos sabotadores, né? Tem total. E assim, né, muita gente, né, não entende por que que ela não faz algumas coisas. Ela Uhum, só simplesmente não faz, né? sim. Mas, na verdade, isso tudo está ligado a alguns medos que a gente não sabe que a gente tem. Então, Uhum, quando a gente pensou nessa fórmula, né, nessa questão, assim, das pessoas que são mais travadas e de que elas não fazem aquilo que deve ser feito, a gente também trabalhou essa questão dos medos que são uhum, conscientes e daqueles medos que são inconscientes. Se você sim. não faz algo que você sabe que você vai ter um benefício para a tua vida, é porque tem algum medo que se instalou lá na tua vida em algum Uhum, determinado momento que fez com que você assumisse isso e entrasse num papel de vítima da tua vida, né? uhum. E às vezes a gente Então nem é lembra, mais né? a gente nem sabe, né? Uhum, Então, depois, assim, depois de muitas essências florais, hoje em dia eu já consigo, às vezes, perceber algumas coisas em mim, uhum, onde eu penso assim, né? Hoje, por que que antes eu tinha medo de, ou tinha receio, enfim, né, de gravar vídeo, medo de exposição, enfim. Eu não sei o que que me causou isso também. Hoje é uma coisa que nem me interessa. Mas eu uhum, lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de brincar debaixo da mesa com um lençol em roda da mesa para ninguém me ver, lá escondidinha. uhum, Né? uhum, Então hoje eu acabo repetindo alguns padrões. Se eu uhum, não começar a entender e acolher muitas vezes os meus medos e começar a me perguntar, mas por que que eu tenho medo disso? Eu não preciso ter medo disso. Né? E sim. na real, assim, quando eu começo a perceber que existem padrões, eu preciso quebrar esses padrões. E essa Uhum, forma de inteligência emocional, ela ajuda bastante nisso, né? Para uhum, você desenvolver a tua vida e entender quais são os padrões que você não precisa repetir na tua vida. Né? Porque se uhum, eles existiram e eles te dominaram por um determinado tempo, com certeza algum benefício ele te trouxe, porque você manteve. sim. Né? E Uhum, eu lembro bem assim que lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com o coaching, com o perfil comportamental e eu já fazia algumas palestras, enfim, o meu marido dizia assim: ah, tem que gravar vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer uhum, aquilo na internet, porque o pessoal gosta disso, gosta daquilo. E a gente morava em São Paulo naquela época. Aí eu falei uhum, pra ele assim, mas como que eu vou, eu com esse sotaque de manezinha, que eu falava muito mais rápido do que eu falo hoje, né? Hoje em dia eu já me policio uhum, mais. É, como que eu vou fazer isso? Que vergonha, que isso e que aquilo, sabe? Um monte de coisinha uhum, assim. Mas na verdade, era o meu jeito de ter um determinado ganho também em relação àquilo. Porque a partir do momento que você tem medo de se mostrar, você também vai uhum, ter medo do sucesso, sabe? uhum, Porque são os dois opostos. Então, se eu tenho medo de gravar vídeo, eu não tenho só medo de gravar vídeo. Eu tenho medo sim. de que aquele vídeo tenha sucesso. E se ele tiver Uhum, sucesso, as pessoas vão me ver. E se elas me verem, o que que vai ser de mim? Né? Aí uhum, não dá mais para voltar lá para debaixo daquela mesa e me esconder e brincar lá sozinha, sabe? sim. Hoje em dia existe todo um contexto por trás disso. Então, Uhum, quando alguém me fala assim, ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? Eu gosto muito de trazer essas relações assim para a pessoa entender que, na verdade, aham, ela não tem medo dessa situação em si. Ela tem medo, muitas vezes, da consequência que tem uhum, aquele ato, né? Hoje em sim. dia, isso sim, foi uma coisa que eu percebi, né? Falando de mim, né? Falando da Uhum, Wanderleia. Teve um dos primeiros vídeos que eu gravei, que eu coloquei no YouTube, eu nem sei quantas visualizações tem hoje, mas para mim, que sou uma pessoa pequena, que não tenho, né, essa presença digital,
foi um vídeo que eu fiz com uma voz, gravando o slide, e em pouquíssimo tempo teve 1.400 visualizações. Daí eu fiquei Uhum, pensando assim, nossa, né? Aí tem um monte de gente que compartilha, teve um monte de gente que divulgou na página deles, e aí, uhum, né? Todo o trabalho que eu tive para fazer não me trouxe resultado nenhum, né? Então, olha o medo da exposição, o que que levou, né? uhum. Fiquei horas preparando um trabalho que no final não teve resultado. Então, hoje, assim, né, eu não tenho mais dificuldade em algumas coisas. Eu digo Uhum, que eu tenho desafios a cumprir. Porque se sim, eu coloco dificuldade, eu coloco algo que, uma palavra que é negativa. sim. E a nossa mente, ela é baseada no que as palavras têm um poder, né? Tem. Essa Então, questão qual da. é a. Em vez de falar, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma trava, eu sou travada, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, o que que a gente pode colocar no lugar? E daí, essa Uhum, fórmula floral da inteligência emocional, as pessoas têm relatado muito, sabe, uhum, de que ela traz esse benefício, né? De você trazer para a consciência aquilo que está te impedindo de ter resultado. uhum, Porque, né, como a gente falou lá no começo, se a gente veio para ter sucesso, né? Para brilhar na Terra, para ter cumprir a nossa jornada, a nossa missão de vida, por que que a gente se trava, sim. né? Com certeza. Tem um pessoal que o pessoal fez comentários aqui, eu vou dar uma lidinha para não acumular muito. A Célia Tá. perguntou em quanto tempo começa a ter os resultados com os dos florais, e a Cris, ela comentou também que tem dificuldade de fazer o vídeo, né? Isso que a gente estava até falando agora, e perguntou também qual o nome do kit. Entrei e já tinha começado a live. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uhum. Tem gente do Belém do Pará, Ah, Alba Cruz doutora Alba é tá farmacêutica lá. assistindo a gente. É, a Célia comentou também que tem dificuldade de gravar. E comentou, a doutora Alba também comentou, o pensamento tem força, não? Com certeza, né? Aí É, se puderes, acho que por ordem, acho que tem mais duas perguntas, então, né? Os outros são comentários, né? ele na verdade ele não é um kit, ele é uma linha de terapia floral que o Gotas do Infinito produz, né? Que ela foi desenvolvida em cima do perfil comportamental. Então são 4 florais que trabalham perfil comportamental e um floral que trabalha essa questão da inteligência emocional, né? Então a gente pode Uhum, associar o floral do perfil com o floral da inteligência emocional que vai trabalhar os nossos sabotadores, tudo uhum, aquilo que nos trava, como o pessoal estava falando ali, né? uhum, Quanto tempo começa a fazer efeito? Então, hoje lá eu coloquei o último post lá da página da Personalitem, que é o uhum. Instagram que eu estou trabalhando com esses florais, e teve um comentário lá da Márcia, que ela recebeu, ela disse que ela está tomando há 3 dias e que ela já está vendo um benefício enorme. Né? Então, não é a Uhum, Vanderleia nem a Cris que está dizendo, né? uhum, São as pessoas que dizem. E várias pessoas já relataram assim de um efeito rápido, de um efeito positivo, né, dentro de um espaço de tempo que é curto. Né? uhum, E a gente sabe que as fórmulas do Gotas do Infinito, elas são essências que são concentradas, né? Então a gente entende que realmente a ação é um pouco mais rápida do uhum, que a ação, às vezes, de uma terapia floral de outras linhas, né? Então a ação ali é super rápida. uhum. A Gisele perguntou também quanto tempo antes da live tomar o floral do comunicador, né? E quantos tipos de floral posso usar? Então, eu tomei a minha fórmula floral do comunicador há uns 40 minutos atrás. Aham, Mas eu tomo assim, ó, o dia que eu vou lá para a TV, por exemplo, né, que eu tenho uma participação num programa de TV aqui. O que que eu uhum, faço? Geralmente eu tomo ela à noite e tomo ela de manhã, né? uhum, A fórmula do comunicador, para já ter essa ação, esse equilíbrio energético no organismo. Tem sim. duas colegas que elas estão tomando também, assim, uma horinha antes da live, elas vão Uhum, lá e tomam 3 gotinhas, e elas já relataram que se sentiram muito mais relaxadas e conseguiram passar o uhum. conteúdo de forma mais clara, né? Isso Que que elas legal, relataram. que As legal. fórmulas florais, elas têm a indicação assim, ó, de você pode tomar 2 fórmulas ao mesmo tempo, né? Que são Uhum, 3 gotinhas em 30 ml
de água. E se precisar tomar uma terceira fórmula junto, né, a gente pede que dê pelo menos um intervalo de 1 hora, Uhum. para ter uma ação diferente. A Juliana Araújo, ela comentou aqui, deixa eu ver aqui, de Pernambuco, um beijo para Vanderlei e para Cris, um beijo para ti Juliana, também, Juliana. beijo. A Cris perguntou se tem no site os florais, se nós pudesse falar um pouquinho para o pessoal que ficou interessado aonde que eles conseguem, como é que eles fazem para adquirir essa linha, né? Para saber mais Aham. informações também sobre ela. Não sei se como é que a pessoa sabe qual que é o perfil que ela deve tomar, né? Porque isso é bem É. específico, né? Então, não sei se tem alguma ferramenta que a pessoa possa estar utilizando ou fala contigo, como é que funciona isso? Tem, lá no, a gente que está criando um site, né, que já tem algum conteúdo lá, e lá ela fala, tem a descrição de cada perfil, e também existe a possibilidade de você baixar o teste em PDF e fazer o teste. Ah, Aí você legal. calcula lá o seu perfil, e a partir Uhum, disso dá para definir qual floral que você vai tomar. No uhum, Instagram também, né, que é o @personalitem, com THM no final, também tem uma lojinha no Instagram, né? uhum, Então dá para já ir direto lá, que a lojinha no Instagram, ela tá vinculada ao site. Então, uhum, você clicando em cima do produto, ele já vai direto para o perfil da fórmula, né? E lá daí tem uhum. toda a descrição e também no final tem um botãozinho de compra. Também tem um preço Legal. diferenciado no site para as pessoas que compram a fórmula floral do perfil mais o inteligência emocional junto, né? Porque Uhum. a gente entende que tomando os dois acaba potencializando o resultado, né? Então a gente já acabou levando esse benefício também, né? Porque as pessoas tenham uma adesão maior. E também, Legal. assim, a gente fez o lançamento oficial, né, Uhum. da linha, que desde março, eu acho, né, que a gente está aí, em fevereiro, eu acho que a gente começou a fazer as No análises, os testes, enfim. começo do ano, né? Mas a gente fez o lançamento oficial agora em novembro Uhum. e a gente já está cadastrando vários terapeutas, onde eu estou fazendo treinamento da Ah, linha, né? legal. Então já a Então, gente já está. quem é terapeuta e quer, né, se aprofundar um pouco mais nessa questão de perfil comportamental, da linha em si, então tem ferramentas para isso. Vocês estão tendo cursos, esses treinamentos, daí Sim. te procura através do Instagram, como é que, por onde a pessoa que tiver interesse pode. Sim, pode ser pelo meu Instagram mesmo, que é Vanderleia Boing underline, ou Uhum, pelo Instagram da Personalitem, que daí também lá tem os legal. links que consegue me achar. No site também tem o meu telefone, tem meu Uhum, e-mail de contato, tá tudo lá. E assim, o que que eu entendo, né? Eu entendo assim, a gente já está fazendo treinamento com psicólogos, coaches, tem uhum, farmacêutico, tem enfermeira, médica, terapeuta, né? Enfim, essas pessoas, a gente já está fazendo treinamento com as pessoas, porque a gente entende assim que quando um terapeuta floral, por exemplo, né, ele vai saber entender sim a essência, o que ela faz no organismo, toda a parte da uhum, terapia vibracional, mas talvez ele precise se aprofundar um pouco no perfil comportamental e sabotadores, né? uhum, Já um coach, um psicólogo, né, alguém que queira trabalhar também com a linha nesse sentido, ele precisa entender um pouco sobre a terapia floral, né? uhum, Então, o treinamento que eu estou fazendo, né? Estou fazendo agora um treinamento continuado, ele está envolvendo tudo isso, né? Que são o perfil comportamental, as questões de autossabotagem, ah, que legal. resiliência, inteligência emocional, a terapia floral em si, né? Porque, na verdade, é um conjunto, né? Uhum, Acaba sendo uma linha em que você não trabalha só a questão do comportamento, né? Tem várias outras coisas que a gente também consegue trabalhar, né? Então a gente já começou a fazer esse treinamento agora na quarta-feira e uhum, tem mais 3 encontros, mas ele vai acabar ficando gravado, né? Porque é interessante também que as pessoas que vão trabalhar com uma linha entendam o sentido, né, de que ela foi uhum. feita, né? Não é uma Ah, linha que a gente vai ter ela comercialmente sendo vendida
em farmácia, né? Enfim, Uhum. outros lugares assim. É uma linha que ela vai ser trabalhada por pessoas que tenham esse entendimento da terapia com perfil comportamental. Que legal. A Alba comentou aqui, nós queremos o treinamento, como fazer. Então, através do Instagram, ela consegue mais informações, né? Sim, aham. Vanderleia, o nosso tempo está acabando aqui, né? Eu acho que é 1 hora, né, que tem de Rapidinho, né? live. É, Daqui a pouco passou tão rápido, né? É um assunto tão gostoso de conversar e é um assunto que eu acho que tá todo mundo, né? A gente às vezes pensa, ah, é porque perfil comportamental, o que que isso tem a ver comigo, né? Tem a ver com todo mundo, né? Todo mundo tem tem. sabotadores, todo mundo tem que trabalhar alguma questão, né? Então, assim, quero te agradecer de novo, agradecer o pessoal que esteve presente hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, então tem o Instagram da Vanderlei, o Instagram da Personalitem, né? A gente também, Uhum. do Gotas do Infinito, a gente tem o site também, para quem quiser conhecer a outra linha, o resto da linha floral que a gente trabalha, das linhas, né? Então, são várias linhas. O Instagram também tem bastante informação. E tem mais uma perguntinha aqui, só para a gente finalizar, da Célia, que ela perguntou se dá para ser terapeuta de florais ou tem que ter uma outra formação. Eu acho que tu tinhas respondido ali antes, né? Que esse treinamento ele é Isso. bem completo, né? Então, mesmo Uhum. para quem não tem essa base, consegue estar utilizando, né? Isso, aham. É isso. E assim, Legal. a gente está vivendo num momento em que o autoconhecimento está fazendo total diferença na nossa Uhum. vida. A gente foi convidado a olhar para dentro da gente, né? É. Um convite quase que sob pressão, aí como esse Uhum. ano todo de desafio, essa pandemia, a Verdade. quarentena que não termina mais, que não tem fim. Então, assim, É. independente, né, de uma linha ou de outra que vá usar, ou enfim, uma terapia ou não, fica aí o convite, né, para a gente começar a se olhar um pouco mais, se acolher, né? É uma terapia floral que realmente a gente procurou levar autoconhecimento em gotinhas, né? A um preço super Uhum. acessível para todo mundo e que você não precisa necessariamente, né, passar por investimentos muito caros aí em relação ao Sim. autoconhecimento, né? Então fica o convite para Uhum. conhecer. Se tiver alguma dúvida que quiser entrar em contato, e já quero agradecer também, né, toda a parceria do Gotas do Infinito, da Dona Terezinha. Sem vocês, Uhum. nada disso existiria, né? Com toda certeza, nada existiria. Também dizer assim, né, que hoje a linha Personalitem, ela faz parte de um projeto de vida, de uma missão, né? Uhum. Não é só um produto, é uma história que a gente pode construir daqui para frente, né? Eu, você, qualquer um que está nos ouvindo. Poderia ter sido cancelada, porque esse ano muitos sonhos foram engavetados, mas se eu Uhum. conseguir realizar os meus sonhos, vocês também conseguem, com toda certeza, e sempre vai ter alguém disposto no teu caminho a te ajudar, a te guiar, a te iluminar. E se por acaso você não está vendo, né, que tem realmente essa pessoa aí que possa, né, nesse exato momento fazer isso por ti, comece a iluminar a tua vida com a terapia floral, com as flores, que com certeza as flores elas sempre iluminam o nosso caminho, né? Sim, com certeza. E sempre, eu digo que o floral ele sempre vai trabalhar nessa reconexão, né? Para a gente encontrar essa luz que às vezes a gente não enxerga quando a gente não está enxergando direito, né? É Eu quero verdade. só antes de terminar aqui, só falar um relato assim, para o pessoal bem rapidinho, que a gente já tá, nosso tempo já está estourando. A questão do floral inteligência emocional, né? Eu vou começar a tomar ele de novo agora, até comentei contigo, foi a última vez que a gente falou, né? Mas da primeira É. vez que eu tomei, a Célia, eu acho que perguntou quanto tempo que faz efeito floral, né? Eu lembro que 3 dias tomando, assim, eu já comecei a notar a diferença na percepção das coisas que aconteciam comigo, né? Até a gente ter uma ação em cima disso, é outros 500, é outro passo, né? Mas quando tu já começa a se olhar e perceber e ter consciência do que está incomodando, né? Do que está te atrapalhando, de quais são os teus sabotadores, porque a gente às vezes acha, é intuição. Não, às vezes não é intuição, às vezes é um medo que é um sabotador, né? Então, assim, o floral, eu acho que ele trouxe muito isso para a gente, para conseguir ter esse olhar em cima e visualizar que aquilo ali, na verdade,
não é intuição, não é nada, é um sabotador que tá que me impedir, às vezes, de enxergar as coisas. Então, eu acho que ele é um floral, assim, que eu não usei os outros, né? Eu usei só o inteligência emocional até então, mas, assim, é um floral que fez bastante diferença quando eu tomei ele. Agora eu quero tomar ele de novo, porque é uma fase que eu acho que ele vai ter um outro tipo de ação diferente do que ele teve lá É, atrás, né? é. E é um floral que eu acho que nesse momento que acho que uma das coisas que diferencia quem está tendo mais dificuldades em lidar com tudo que está acontecendo, com essas mudanças todas, é ter inteligência emocional, né? Então, eu acho que é um É. floral que pode ajudar muita, muita gente, assim. Fora os outros Uhum, também, né? Mas eu falo dele porque foi o único que eu acabei experimentando, né? Mas então uhum. é isso, gente. Não sei se queres falar mais alguma coisa, Vanderlei. A gente pode estar encerrando a live por aqui. Não, eu lembrei de uma frase agora, né? Não é aquilo que acontece contigo que define quem você é, mas sim aquilo Uhum, que você faz com aquilo que fizeram contigo. Por isso que inteligência sim, emocional é tudo na nossa vida, né? Então, com Cris, certeza. obrigada pelo convite, né? Um beijo lá para todo mundo lá do Gotas do Infinito. Obrigada pela oportunidade sempre, né? E estamos aí. Qualquer dia a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo, então. Obrigada, gente. Obrigada, Vanderlei. Um beijo, boa noite, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, vocês também.